Dando continuidade, teoria das colisões. Então, as reações químicas, para que elas ocorram, elas ocorrem através de colisões efetivas entre as partículas, átomos ou íons, ou seja, choque entre os reagentes que envolvem energia suficiente e uma orientação espacial adequada. Não adianta ocorrer só o choque se a orientação não for adequada. A reação continua não acontecendo e é necessário uma energia, porque se não ocorrer esse choque com energia suficiente, a reação não acontece. Então, caso a energia seja suficiente e a orientação seja adequada, eu vou estar formando um complexo ativado. E o que é isso? É um estado de transição entre a quebra definitiva das ligações dos reagentes e a formação completa das ligações dos produtos. Então, observe aqui, eu tenho dois reagentes, colidiram com energia suficiente, com a orientação espacial adequada, então foi formado um complexo ativado, ou seja, a quebra da ligação dos reagentes e a formação de novos produtos. Então, aqui ocorreu uma reação. Exemplos de orientações possíveis, que podem ocorrer. Se a orientação ocorrer, o choque ocorrer nessa orientação, aqui a colisão não é efetiva, não ocorre uma reação. Do mesmo modo aqui. Então, observe que se o choque já ocorrer nessa outra orientação, já é a colisão efetiva, é uma orientação favorável e vai ocorrer a reação se eu tiver energia suficiente. Então, na teoria das colisões, cada reação ela possui uma quantidade mínima de energia que precisa ser atingida para que o complexo ativado seja formado. E como é denominada essa energia? É a energia de ativação. Onde é que ela é representada no gráfico? Então, observe que aqui eu tenho um gráfico de uma reação exotérmica, onde a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. A energia de ativação corresponde a esse espaço aqui. Então, eu tinha o reagente, ocorreu a colisão em uma posição espacial adequada, tinha energia, então foi formado o complexo ativado e ocorreu a formação dos produtos. Então, a energia de ativação em uma reação exotérmica corresponde a esse espaço aqui. Já em uma reação endotérmica, a energia de ativação ela é bem maior, se comparado à exotérmica. Porque quando eu tenho a reação endotérmica, a entalpia dos reagentes ela é menor do que a entalpia dos produtos. E o valor que corresponde à energia de ativação é esse espaço aqui, certo? Então, sempre no início eu tenho um reagente, aqui eu vou ter a energia de ativação e aqui do outro lado eu vou ter os produtos. Então, quando eu tenho os reagentes, eu tenho que ultrapassar essa barreira para que ocorra a formação dos produtos, ou seja, eu tenho que ter essa energia suficiente e a colisão das partículas tem que ocorrer numa posição favorável. Do mesmo modo, em uma reação endotérmica. Então, aqui ele está detalhando que no gráfico à esquerda, os produtos apresentam menor energia que os reagentes, mas mesmo assim é necessário atingir a energia de ativação para que a reação ocorra. Já no gráfico à direita, também é necessário atingir a energia de ativação para que a reação ocorra e percebe-se que parte da energia envolvida na colisão é incorporada na formação dos produtos. Então, esse slide aqui está detalhando o que está acontecendo nos gráficos anteriores. Aqui nós temos uma questão. O gráfico está aqui. E o que a questão está pedindo? Em relação ao gráfico de energia, em função do desenvolvimento de uma reação química hipotética, assinale a alternativa correta. Então, se por acaso você se deparar com um gráfico desse, aí você vai analisar. O ponto 1 significa o quê? Como eu já disse no slide anterior. O 1 sempre vai começar com os reagentes. Então, aqui nós temos os reagentes. Então, cancela a letra A, D, continua a letra B, C e E.
No 2 aqui, a gente tem a energia de ativação, então aqui todos têm. No 3, a gente tem o complexo ativado, que também pode ser chamado de estado ativado. Então, continua cancelado somente a A e a D. No 4, aqui a gente tem o produto, então cancela a letra C agora também, a gente só tem agora o B e o E. No 5 aqui, o que a gente tem? A gente tem que é uma reação exotérmica, né? Porque a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, então calor é liberado, ou seja, energia é liberada. Então, no ponto 5, a gente tem aqui o valor da energia que foi liberado, certo? Não é absorvido, como está falando aqui na letra E. E quais são os fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento das reações? A gente tem a natureza dos reagentes, é um caso. Quanto maior for o número de ligações a serem rompidas nos reagentes, e quanto mais fortes forem essas ligações, mais lenta será a reação. Então, observe que aqui eu só tenho uma ligação a ser rompida. E aqui eu tenho 4, porque eu tenho 4 hidrogênio ligado ao carbono. Então, a ligação do HCl é muito mais fácil de ser rompida, já que aqui eu tenho 4 e aqui eu só tenho uma. Então, a natureza do reagente é um dos fatores que influenciam a reação. Superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, que é a área efetivamente exposta entre os reagentes, maior a taxa de desenvolvimento da reação e vice-versa. Em aula eu dei o exemplo, né? É mais fácil cozinhar a batata inteira ou a batata cortada? A batata cortada, porque aumentou a superfície de contato. Então, são um dos fatores que altera a reação. Luz e eletricidade. Então, algumas reações específicas ocorrem instantaneamente, quando ativadas pela luz, que são as reações fotoquímicas, ou pela eletricidade, e são extremamente lentas na ausência desses fatores. Então, tem reação que, se tiver a presença de luz, ela vai ocorrer instantaneamente, porque é um dos fatores essencial para que ela ocorra. Outro fator, concentração de reagentes. Então, observe que aqui eu tenho 2 frascos. Nesse aqui eu tenho 4 moléculas, aqui eu tenho 8. Então, a reação vai ocorrer mais rápido aonde? Onde eu tenho maior quantidade de reagente. Então, ela vai ocorrer mais rápido aqui, porque quanto maior a concentração de reagente, maior a velocidade da reação. Pressão. Pressão também é um fator. Por quê? Observe que aqui eu tenho 2 pesos. Eu tenho uma pressão. Só que aqui eu já tenho o dobro. E quando eu aumento a pressão, eu diminuo o espaço. Então, eu tenho menos espaço, né? Menor o volume. Então, o choque entre as partículas é mais fácil de ocorrer. Então, se torna uma reação a velocidade mais rápida. Então, a pressão é um dos fatores que aumenta a velocidade das reações. Temperatura. Então, um aumento de temperatura, ela causa um aumento na taxa de desenvolvimento, na velocidade de reações químicas, tanto seja exotérmica como endotérmica, porque leva os reagentes a formar mais rapidamente o complexo ativado. Então, a temperatura, ela tanto vai aumentar uma reação exotérmica como uma reação endotérmica. Ela aumenta a velocidade dos 2 processos. Já o catalisador, o que é catalisador? É uma substância que vai participar da reação, acelerando ela. E quando ele acelera, né, a reação, ele diminui a sua energia de ativação. Então, o catalisador, ele participa da formação do complexo ativado, diminuindo a energia de ativação da reação necessária e aumentando a sua taxa de desenvolvimento, sua velocidade. E inibidor, ele participa da formação do complexo ativado, aumentando a energia de ativação necessária da reação e diminuindo sua taxa de desenvolvimento. Então, o inibidor é contrário ao catalisador. Se o catalisador acelera, esse aqui já retarda a reação. Aqui temos também falando sobre a concentração, a temperatura, que são fatores que alteram, que eu já falei, a superfície de contato, a pressão, que eu já falei, o catalisador,
Aí vamos lá. O catalisador, ele não participa dos produtos da reação, ele só acelera, né, e diminui a energia de ativação. Então, o catalisador não participa dos produtos da reação, e sendo integralmente recuperado no final, certo? E como é o comportamento de um gráfico de uma reação quando ela tem o catalisador? Então, observe que sempre no início eu tenho reagente, aqui eu tenho uma reação exotérmica, aqui, como eu disse a vocês, o catalisador é uma substância que vai acelerar a reação e diminuir a energia de ativação. Então, observe que aqui eu tenho uma determinada energia de ativação. E se eu comparar, esse outro aqui é quando eu não tenho catalisador. Então, observe que a energia de ativação ela é bem maior. Então, o catalisador ele faz isso. Ele acelera a reação, diminuindo a sua energia de ativação. Do mesmo modo, acontece na reação endotérmica. Observe que a energia de ativação com o catalisador ela é bem menor do que a energia de ativação sem o catalisador. Então, o catalisador ele acelera a reação, diminuindo sua energia de ativação. E aqui nós temos exemplo, por exemplo, questões, né? Suponha que aqui um prego e palha de aço. E eu tenho essa concentração aqui. Então, explique o que vai acontecer com a taxa de desenvolvimento de reação nas duas condições expressas em cada item. Quem é que vai, né, reagir primeiro? É um prego ou a palha de aço? Lembrando que os dois têm a mesma massa. Então, aqui, quem é que vai reagir mais rapidamente, uma velocidade maior? É a palha de aço, porque observe, a palha de aço é o que muitos chamam de bombril, a Solan, que no caso é a marca, né? Palha de aço é o produto que é o que está ali dentro. Então, quando eu tenho essa solução de ácido aqui, ela vai reagir mais rápido com a palha de aço, devido à superfície de contato. Porque aqui eu tenho a mesma massa que o prego, só que aqui a superfície de contato ela é bem maior, então é mais fácil reagir aqui com a palha de aço.